Essa aula eu vou mostrar para vocês o que é o quantifiers. O que será que é isso? Você usa no dia a dia no português para utilizar no inglês, que é o quantitativo. Você quer, por exemplo, falar quanto que você tem a quantidade, aí você vai utilizar o quantifiers. Bora então começar a aula dando pontapé inicial sobre o quantifiers. São eles servem para falar de quantidade em inglês. E como é a estrutura dele? Tem algum diferencial? É simples. A estrutura é o quantifier mais o substantivo. Vamos mostrar o que você vai aprender hoje. Primeiro é o some, que fica algum ou alguns. Any, algum ou nenhum, usado em perguntas ou em negativas. Much, para muito, só que aqui é incontáveis. Many, significa muito, só que para contáveis. A lot of, muitos para contáveis e incontáveis. E few e little, para pouco ou poucos. O primeiro exemplo aqui da aula. I have some friends. Eu tenho alguns amigos. E se você chegou aqui nessa aula, você vê que algumas partes aqui tem a tradução para você tentar falar aproximado, tá bom? Aqui em português. É aproximado, não quer dizer que você lendo exatamente assim, você vai estar próximo no inglês, mas para você começar a entender mais ou menos o rumo da pronúncia, tá bom? Vamos então ver a primeira diferença, que é entre o some e o any. O some é utilizado para fazer afirmativas e oferta. I have some money. Eu tenho algum dinheiro. Estou aqui já afirmando. Segunda etapa aqui, uma oferta. Would you like some tea? Você gostaria de chá? Você gostaria de algum chá? Se a gente fosse levar aqui ao pé da letra, tá? Mas não se traduz assim. Você gostaria de chá? Agora vamos lá olhar o outro lado da moeda para você ver a diferença, porque você pode confundir entre o some e o any. O N vai vir para perguntas e negativas, tá bom? Você não vai utilizar o N em uma afirmativa. Esse é o diferencial mais fácil, tá bom? Já que você pode confundir em perguntas ou ofertas, tá bom? Ofertas é quando você está oferecendo algo, a alguma coisa, alguma pessoa está oferecendo, tá? Perguntas, realmente, você pode estar criando essa dúvida. Vamos então ver primeiro aqui a pergunta. Do you have any questions? Se tem alguma pergunta, não está oferecendo nada aqui, mas está perguntando realmente. Então, any está corretamente. Agora, na forma negativa, você vai sempre utilizar o any. I don't have any time. Eu não tenho tempo. Anota aqui abaixo, você consegue visualizar essa diferença entre ofertas e perguntas. Se tiver alguma dúvida, pode gravar uma aula específica aqui para você não restar mais nenhuma dúvida entre o some e o any. Porque para realmente negativas e frases afirmativas, a gente já sabe que são opostos, já vai saber utilizar de forma correta. Agora, esse aqui é universal. Você já aprende na primeira semana lá na sua escola de inglês, no colégio. A diferença entre o much e o many. O much você vai utilizar para algo que é incontável. Água, você não consegue contar água. Alan, mas uma garrafa de água, dá para contar? Água não dá, mas a garrafa dá para contar. Porque a água não tem como você fatiar aqui e contar. Aqui tem 10.000 gotas d'água. Não tem como. Agora, o que dá para contar, você vai utilizar um many. Vamos então ao exemplo aqui. Escreve aqui também abaixo outros exemplos de que são coisas incontáveis para você entender melhor o much aí. Me fala aí, o que você acha? Que é incontáveis que você vai estar utilizando much. O many é mais fácil. O many não tem como ter dúvida. Vamos lá então ao much, ao ver os exemplos. I don't have much water. Eu não tenho muita água. O exemplo que eu já falei sobre a água. Outro exemplo. How much sugar do you need? Açúcar não tem como você contar. Você pegar um grãozinho de açúcar e contar. Não tem como. Então, você não conta açúcar, então você vai utilizar o much. Vamos agora ao many, que é o mais fácil. She has many books. Ela tem muitos livros. Então, livros dá para contar. 1, 2, 3 livros dá para contar tranquilamente. Agora vamos para outro exemplo aqui. How many cars are there? Quantos carros há? Carros também é algo que dá para contabilizar. Então, much e many você acaba de aprender hoje. Mas calma que não acabou, tem mais coisa ainda. Porque agora eu vou mostrar para você o que é o lot of. O lot of você vai utilizar para coisas
contáveis e incontáveis. Vamos lá. I have a lot of friends. Eu tenho muitos amigos. É contáveis, quantidade de amigos? Sim. They drink a lot of water. Eles bebem muita água. We saw a lot of people at the party. Nós vimos muitas pessoas na festa. Mas aí, qual a diferença entre o lot of, entre o many e o much? Você percebe que aqui é para resposta. Você está usando para responder. Está respondendo? Está na dúvida? Vai ser sempre utilizar o lot of. A parte muito boa. Está afirmando? Está respondendo? Lot of. Não vai ter nenhuma dúvida aqui. Aqui está escrito drink, mas tem um pequeno erro de digitação. Outro exemplo aqui. We saw a lot of people at the party. Nós vimos muitas pessoas na festa. Estou voltando nessa parte aqui. Tá numa festa, não vai contar uma pessoa por vez. Então é incontáveis. Mas como você está respondendo, você vê que realmente o lot of é algo mais flexível de tudo que eu estou mostrando aqui nessa aula para vocês. E partindo agora para mais uma etapa, que é o few e little. Few, eles são utilizados para descrever pouca quantidade. Quando é pouco, só que contáveis, você consegue contar. Little é quando é incontável, você não consegue contar. O tempo você não consegue contar. O exemplo aqui, ó. There is little time left. Resta muito pouco tempo. Não tem como contar o tempo. O little vai ser muito bem utilizado. Você consegue contar? Utiliza o few. I have few friends. Eu tenho poucos amigos. Tem 1, 2, 3. Dá para contar. E mesmo se tivesse 1 milhão de amigos, e você é um mentiroso, estiver falando isso, se tiver 1 milhão de amigos, você vai utilizar o few, porque você sabe que você tem 1 milhão de amigos. Você consegue contar, mesmo que demore muito tempo. Agora vamos aqui aplicar a versão positiva, mais educado, tá bom? Porque aqui não vai descrever mais sobre pouco, né, sobre quantidade, mas uma versão positiva, tá bom? I have a few questions. Eu tenho algumas perguntas. She has a little money. Ela tem um pouco de dinheiro. É uma pergunta muito interessante que as pessoas confundem sobre dinheiro. Dinheiro é algo contável ou incontável? Me fala aí. Gera alguma dúvida aí. Não vou responder nessa aula, vou deixar essa dúvida aqui para vocês. Alguns falam que é contáveis, outros falam que é incontáveis. E aí, o que você acha? Fica a pergunta aqui para você responder aqui abaixo nos comentários. Então a few vai dar um significado de alguns aqui, little aqui para pouco dinheiro. Tem um erro novamente aqui, tá? Mas aqui é um C, tá? Eu mostrei para vocês aqui os quantifiers. Eles dão precisão exatamente o que você está falando, para a pessoa entender o que você tem, a quantidade. De todos que eu expliquei aqui, o que possivelmente vai gerar alguma dúvida com você uma hora ou outra, que os próprios nativos pode confundir mesmo também, é um much. Você vai ter alguma dúvida? Vai. O mais fácil de todos que eu mostrei para vocês é o lot of. Lot of você vai saber utilizar com muita facilidade aqui. Vai responder, só usar o lot of aqui, escrever a quantidade e pronto, você não vai ter nenhuma dúvida.